Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Já deixo o convite aí para você, tá bom? Assista este vídeo até o fim, porque aí você estará fazendo duas coisas legais. Primeiro, assistindo até o fim, você vai ter todas as informações necessárias para que quando um adventista, defensor de Ellen White vier falar com você, você tenha informações, né? A segunda coisa é que quanto mais vocês assistirem o vídeo, quanto mais vocês derem o like, compartilhar, mais a plataforma vai entender que esse vídeo é legal e vai compartilhar para outras pessoas, tá certo? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Os meus vídeos aqui eles são somente a minha visão, a minha maneira de ver, o meu prisma, o sistema religioso e o adventismo em particular, depois que deixei 20 anos de adventismo para trás. Se em algum momento eu falar alguma coisa que vai confrontar a tua fé, aquilo que você pensa, olha, você tem toda a liberdade aqui, ó, de me adicionar no seu WhatsApp e a gente bater um papo. Tá certo? Muito bem, feita a introdução, vamos ao conteúdo do vídeo, vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. O verso bíblico que vai estar alicerçando o segundo pilar é Isaías capítulo 8, verso 20, que diz o seguinte, vamos lá. Diz assim, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Você ainda tem condições de alicerçar uma resposta positiva quando alguém fizer uma pergunta sobre Ellen White? E vamos à pergunta crucial, número 2 do segundo pilar. A pergunta é, Ellen White ensinou a teoria da porta fechada com base na autoridade de suas visões? Não vamos aqui também esquecer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de qual pilar estamos tratando? Vamos ver, o pilar é esse daqui. Fidelidade às Escrituras. É sob esta base que nós estamos colocando Ellen White como sendo profetisa. A primeira visão de Ellen White ocorreu em dezembro de 1844, logo após a decepção millerita de 22 de outubro. Sua segunda visão ocorreu em fevereiro de 1845, na casa de Israel Demon, um de seus primeiros mentores. Essas visões ensinaram claramente que a porta da misericórdia para o mundo havia sido fechada em 22 de outubro de 1844. As primeiras visões de Ellen White da porta fechada confirmaram as crenças de Israel Demon e outros milleritas radicais que sustentavam que Cristo não havia retornado em 1844 porque havia mais de 144 mil santos prontos naquela época. Em suas mentes, a razão para o atraso foi reduzir o número de indivíduos salvos para 144 mil. Se não fosse uma coisa trágica, seria cômico. Conforme os meses e anos iam passando, Ellen White lentamente se avançava no ensino da porta fechada. Ela descobriu que as crianças do seu grupo de seguidores ali poderiam ser salvas e que as pessoas que não tinham ouvido a mensagem millerita também poderiam ser salvas. Mais tarde, ela expandiu a generosidade do Senhor para permitir a salvação daqueles que tinham sido enganados a rejeitar o millerismo. Tá certo? Mesmo assim, os Whites ainda estavam ensinando uma porta fechada excludente no início da década de 1850. Uma vez que ficou claro que a segunda vinda não era particularmente urgente, pois eles ainda estavam envolvidos
na definição fútil de dados para a segunda vinda até o início da década de 1850, Ellen White finalmente colocou a teoria da porta fechada para descansar ao dizer que uma porta havia se fechado em 1844 e outra porta para a salvação havia se aberto em 1844. Em sua primeira visão, Ellen White revela que Deus havia rejeitado todo o mundo perverso, que é o ensinamento da porta fechada e que os milleritas estavam sendo testados para ver se manteriam sua opinião em 1844. Aqueles que falhassem no teste estariam perdidos. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Cristo não veio em 1844 porque tinha mais de 144 mil, um número simbólico, né? Uma figura de linguagem lá de Apocalipse. Então, para justificar o erro, né, dessa coisa de marcação de data, é porque tinha mais de 144 mil, então tinha que realmente rejeitar essa volta, porque tinha que ter menos pessoas. Veja, e depois Ellen White muda, dizendo que fechou-se uma porta e abriu outra. Bom, Ellen White escreveu o seguinte em relação a toda essa contextualização nossa. Vamos lá? Vamos ver o que Ellen White escreveu? Ela disse assim: outros negaram precipitadamente a luz atrás deles e disseram que não foi Deus que os havia guiado até aqui. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés na escuridão total, e eles tropeçaram e tiraram os olhos do alvo, e perdidos Jesus de vista, e caíram do caminho para o mundo escuro e perverso abaixo. Era tão impossível para eles retomarem o caminho e irem para a cidade, quanto para todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado. Eles caíram por todo o caminho, um após o outro, até que ouvimos a voz de Deus como muitas águas, que nos deram o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, 144 mil em número, conheceram e entenderam a voz, enquanto os perversos pensaram que era um trovão e um terremoto. Quando Deus falou o tempo, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, e nossos rostos começaram a se iluminar e brilhar com a glória de Deus, como aconteceu com Moisés quando desceu do monte Sinai. Então veja, meu irmão, né? Aqui está a segunda visão de Ellen Harmon, que acontece na casa de Israel Demon, um de seus primeiros mentores. Observe como a grande simpatia da irmã Durbin atentou a não acreditar na porta fechada, e observe como a visão de Ellen retorna o grupo a um consenso de porta fechada. E ela escreveu o seguinte sobre isso. Vamos lá? Diz assim: a visão sobre a vinda do noivo eu tive por volta de meados de fevereiro de 1845, enquanto estava em Exeter, Maine, em reunião com Israel Demon, James e muitos outros. Muitos deles não defenderam em uma porta fechada. Sofri muito no início da reunião. A descrição parecia estar em todos os lados. Havia uma irmã lá que era chamada de muito espiritual. Ela tinha viajado e sido uma pregadora poderosa na maior parte do tempo por 20 anos. Ela tinha sido verdadeiramente uma mãe em Israel, mas uma divisão havia surgido no grupo sobre a porta fechada. Ela tinha grande simpatia e não conseguia acreditar que a porta estava fechada. A irmã Durbin se declarou para falar. Eu me sinto muito triste. Por fim, minha alma parecia estar em agonia e, enquanto ela falava, caiu da cadeira no chão. Foi então que tive uma visão de Jesus se levantando de seu trono mediador e indo para o Santo dos Santos como o noivo para receber seu reino.
todos profundamente interessados na visão. Todos disseram que era completamente novo para eles. O Senhor trabalhou com grande poder, colocando a verdade em seus corações. Irmã Durban sabia o que era o poder do Senhor, pois ela o havia sentido muitas vezes, e pouco tempo depois que eu caí, ela foi atingida e caiu no chão, clamando a Deus para ter misericórdia dela. Quando saí da visão, meus ouvidos foram saudados com o canto e os gritos da irmã Durban em voz alta. A maioria deles recebeu a visão e se acomodou na porta fechada. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, Ellen White ainda enfatizou a porta fechada em 1850 da seguinte maneira. Vamos ler? Ela disse o seguinte, vamos lá. Então, vi os laodicenses. Eles farão um esforço poderoso. Eles obterão a vitória? Um que tem a verdade perseguirá 1000, e 2 colocarão 10.000 em fuga. A angústia de espírito os dominará. Ousam presumir que a porta está fechada? O pecado contra o Espírito Santo foi recebido por Satanás, o que pertence a Deus, ou o que o Espírito Santo fez. Eles disseram que a porta fechada era do diabo e agora admitem que contra suas próprias vidas eles morrerão à morte. Deixe-me falar uma coisa aqui, para aqueles que talvez não estejam entendendo o que é a porta fechada. A porta fechada é o seguinte: Ellen White disse que recebeu em visão, logo lá no começo, depois da decepção de 1844, que até ali, havia ainda a possibilidade das pessoas serem salvas. A partir daquele momento, a porta da salvação se fechou. Por isso que é a doutrina da porta fechada, que poucos, eu diria que raríssimos adventistas, conhecem essa doutrina. Tá certo? A seguinte explicação foi escrita em 1874, o do que nós acabamos de ler. E agora nós vamos ver esta explicação. E diz assim: com meus irmãos e irmãs, depois que o tempo passou em 44, eu acredito que nenhum outro pecador seria convertido. Mas nunca tive uma visão de que nenhum outro pecador seria convertido. É claro e livre para declarar que ninguém jamais me ouviu dizer ou leu da minha caneta declarações que os explicariam nas acusações que fizeram contra mim sobre este ponto. Foi na minha primeira viagem ao leste, em fevereiro de 1845, para relatar minhas visões, que a preciosa luz em relação ao santuário celestial foi aberta diante de mim e me foi mostrada a porta aberta e fechada. Acreditávamos que o Senhor logo viria nas nuvens do céu. Foi-me mostrado que havia uma grande obra a ser feita no mundo por aqueles que não tiveram a luz e os rejeitaram. Nossos irmãos não conseguiram entender isso com a nossa fé no aparecimento imediato de Cristo. Alguns me acusaram de dizer que meu Senhor atrasa sua vinda, especialmente os fanáticos. Eu vi que em 44 Deus abriu uma porta e ninguém pôde fechá-la, e fechou uma porta e ninguém pôde abri-la. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Robert Olsen, ex-chefe do Ellen White State. O que é o Ellen White State? É o local onde estão armazenados todos os escritos de Ellen White. Pois bem, ele admitiu que a jovem Ellen inicialmente interpretou mal sua primeira visão em relação à porta fechada. Ele também admite que a visão de fevereiro de 1845
ensinou que a porta da misericórdia havia se fechada para o mundo em 1844. Ouçam, resolve a tensão culpando quem? Deus. Ele escreve assim em um artigo. Vamos ler? Ele diz exatamente isso. Vamos lá. A revelação progressiva da parte de Deus havia sido acompanhada por uma compreensão progressiva da parte de Ellen White. Meu irmão, minha irmã, perceba, então, primeiramente, principalmente, Jesus iria voltar dia 22 de outubro de 1844. Ele não voltou. Então veja quanto malabarismo é feito para justificar a não vinda de Cristo em 22 de outubro de 1844 para dizer que Ellen White não errou como profetisa. Ellen White ensinou a doutrina da porta fechada por vários anos com base em suas visões. Agora, você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tente me responder depois de meditar no que foi mostrado aqui, mas de uma maneira sincera. Algum profeta bíblico já distorceu uma mensagem de Deus com base em um mal entendido? Por que uma frase específica foi exibida na primeira visão de Ellen White? Por que Deus usaria a experiência visionária de Ellen Harmon para confirmar a opinião da porta fechada no início de 1845? Por que Ellen White não causou uma porta fechada até 1849, 4 anos após o início de seu ministério? Se a porta fechada foi tão importante a ponto de justificar uma visão em fevereiro de 1845, por que esta visão praticamente desapareceu dos escritos de Ellen White depois de 1850, exceto nos momentos em que ela está defendendo os primeiros ensinamentos? Por que Deus ameaçaria as pessoas com a publicação por duvidarem da porta fechada? As explicações posteriores de Ellen White são satisfatórias ou convincentes? Ela estava sendo verdadeira em suas declarações posteriores? É razoável desculpar Ellen Harmon por possivelmente ter entendido mal suas visões? Medite nessas perguntas e, se você quiser, vá aí nos comentários do vídeo, responda aí. Ou, se quiser, me adiciona no seu WhatsApp e nós vamos falar. Mas, meu irmão, minha irmã, não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando aqui nessa segunda série. Qual é o pilar? O pilar é fidelidade às Escrituras. Colocar, olha, eu não acuso e nem defendo. Eu estou colocando Ellen White sob essas questões bíblicas de um verdadeiro profeta, baseado na Bíblia. Tá certo? Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e vamos aguardar o próximo vídeo. Até lá!